A família riu quando ela chegou com as malas. Até que o carro do milionário parou na porta. Ela só queria respeito e acabou ganhando muito mais. O ônibus rangeu ao parar na pequena rodoviária de Vale das Flores, o som metálico cortando o silêncio da tarde chuvosa. O ar que Clara respirou ao descer os degraus era pesado, denso, com o cheiro familiar de terra molhada e mato. Um perfume que por anos ela associou a férias e feriados, mas que agora tinha o gosto amargo da derrota. A garoa fina e persistente grudava em seus cabelos e umedecia a gola de sua jaqueta, um reflexo perfeito do seu estado de espírito. Ao seu lado, no chão sujo da plataforma, estavam as duas malas que continham tudo o que restava de sua vida em São Paulo. Seus ombros caíram. Há 5 anos ela havia partido daquela mesma plataforma, sentindo-se invencível, com uma vaga de trainee em um escritório de arquitetura de renome e o coração cheio de projetos e ambições. Agora, voltava com um aviso prévio na memória e o saldo da conta bancária perigosamente baixo. A reestruturação da empresa, disseram. Para Clara, soava apenas como o fim de um sonho. Ela avistou 2 figuras paradas sob a pequena marquise. Sua mãe, Lúcia, com o rosto vincado de preocupação, e sua tia Marta, com os braços cruzados e uma expressão que não precisava de palavras. Marta sempre foi a rainha das opiniões não solicitadas, a cronista oficial dos fracassos alheios. Clara, minha filha, disse Lúcia, abraçando-a com uma força que era ao mesmo tempo reconfortante e sufocante. O perfume de sua mãe era o mesmo de sempre, uma mistura de sabonete e saudade. Eu não te disse, Lúcia? A voz de Marta cortou o momento, afiada como vidro quebrado. São Paulo não é lugar para gente como a gente. É muito grande, engole as pessoas, olha só para ela, está mais magra. Clara forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Oi, tia, eu estou bem. Só cansada da viagem. Cansada? Imagino, Marta continuou, seu olhar varrendo as 2 malas com desdém. Trouxe a vida toda aí dentro, foi? Pelo visto não era muita coisa. O comentário atingiu Clara como um soco no estômago. Ela engoliu em seco, sentindo a humilhação queimar em sua garganta. Sua mãe lançou um olhar de reprovação para a irmã, mas não disse nada. O silêncio de Lúcia, como sempre, era mais eloquente do que qualquer palavra. O caminho para casa foi feito no carro antigo da família, um Fiat Uno que cheirava a poeira e tempo. A chuva batia no para-brisa e os limpadores criavam um ritmo hipnótico e melancólico. Tia Marta, no banco do carona, não parava de falar sobre como sua filha, Camila, estava bem empregada na prefeitura, um cargo estável, sem essas fantasias de querer construir prédio chique para gente rica. Cada palavra era uma alfinetada, um lembrete sutil de que Clara havia escolhido o caminho errado. Clara olhava pela janela, vendo as ruas familiares de Vale das Flores passarem como um filme antigo. As casas baixas, as praças bem cuidadas, a igreja matriz no centro. Tudo parecia exatamente igual, congelado no tempo, enquanto ela se sentia completamente deslocada, uma peça que não se encaixava mais. Ao chegarem à rua de sua casa, ela sentiu um nó se formar em seu peito. A casa de 2 andares, com a pintura um pouco descascada e as samambaias penduradas na varanda, era seu refúgio e sua prisão. Ao parar o carro, ela respirou fundo antes de abrir a porta. O cheiro da derrota agora se misturava ao cheiro de lar, e ela não sabia qual dos 2 era mais sufocante. O quarto de Clara ficava no andar de cima. Era o mesmo desde sua adolescência. As paredes num tom de lilás já desbotado, uma escrivaninha de madeira arranhada no canto e a cama de solteiro coberta com uma colcha de retalhos feita por sua avó. Os pôsteres de bandas antigas haviam sido retirados, deixando marcas descoloridas na parede como fantasmas de uma vida passada. Ao jogar as malas no chão, o som ecoou no silêncio do cômodo, sublinhando seu vazio. Ali, cercada por sua própria história, ela nunca se sentiu tão perdida. Enquanto desfazia uma das malas, apenas para ter algo para ocupar as mãos e a mente, podia ouvir as vozes de sua mãe e de sua tia, vindas da cozinha. As paredes daquela casa eram finas. Elas sempre foram. Ela precisa de um choque de realidade, Lúcia, dizia Marta, em um tom que se pretendia professoral. Essa menina vive no mundo da lua, com esses projetos, esses desenhos, arquitetura,
Por que não fez um concurso público como a Camila? Pelo menos teria estabilidade. Deixa a menina respirar, Marta. Ela acabou de chegar. A voz de sua mãe era um sussurro cansado, sem força para uma verdadeira discussão. Respirar? Ela precisa é acordar. Amanhã mesmo vou ver se consigo algo para ela na loja do seu Afonso. Pelo menos ganha um salário mínimo e para de sonhar acordada. Clara fechou os olhos, apertando uma blusa entre os dedos. A loja do seu Afonso. Vender tecidos e aviamentos no balcão. A imagem era tão desoladora que fez seu estômago revirar. Não era esnobismo. Era o luto por seu sonho. Ela havia estudado por 5 anos, passado noites em claro em projetos, aprendido a usar softwares complexos, tudo para acabar vendendo botões? A bondade de sua tia era uma forma cruel de agressão. O jantar foi um exercício de autocontrole. Camila, sua prima, estava lá, radiante com seu cargo na Secretaria de Urbanismo. Ela falava sem parar sobre a aprovação de alvarás e a burocracia do dia a dia, lançando olhares de superioridade disfarçada para Clara. É um trabalho tranquilo, sabe, prima? Sem estresse. Salário garantido todo dia 5, disse Camila, enquanto cortava um pedaço de frango. A cidade está precisando de gente competente. Talvez você pudesse tentar uma vaga de recepcionista lá. Pelo menos estaria perto da área. Clara apenas murmurou um "vou pensar", empurrando a comida no prato. O apetite havia desaparecido. Mais tarde, de volta à segurança claustrofóbica de seu quarto, ela abriu o notebook. A tela iluminou seu rosto, destacando as olheiras que não estavam ali há alguns meses. Por puro hábito, abriu seu portfólio digital. Lá estavam seus projetos. Renderizações 3D de edifícios modernos, plantas baixas detalhadas de casas sustentáveis, o projeto de interiores de um café que lhe rendeu um prêmio na faculdade. Eram provas de que ela não era um fracasso, de que tinha talento. Mas talento não pagava as contas. Desanimada, ela abriu um site de classificados locais, esperando encontrar no máximo anúncios de vagas para vendedora ou auxiliar administrativa. Rolou a página sem muito interesse, até que um pequeno anúncio quase perdido no meio de tantos outros chamou sua atenção. Era discreto, com uma linguagem surpreendentemente profissional. Busca-se arquiteto ou designer para consultoria em projeto inovador de revitalização de propriedade histórica na região de Vale das Flores. Exige-se portfólio e criatividade. Enviar currículo para o e-mail abaixo. Não havia nome da empresa, nem detalhes do salário. Era vago, quase suspeito, mas as palavras projeto inovador e revitalização acenderam uma minúscula faísca dentro dela. Era uma chance, por menor que fosse, de fazer o que amava. Sem pensar 2 vezes, ela começou a redigir um e-mail, anexando seu currículo e o link para seu portfólio. Era um tiro no escuro, uma última tentativa desesperada de provar a si mesma e à sua família que ela não estava acabada. Os dias que se seguiram ao envio do e-mail foram uma tortura lenta e silenciosa. Cada manhã, Clara acordava com uma pontada de esperança. Corria para o notebook e era recebida pela mesma caixa de entrada vazia. A pequena chama que o anúncio havia acendido dentro dela tremeluzia, ameaçando se apagar a cada hora que passava. A rotina na casa da mãe se instalou como uma névoa densa. Ajudar nas tarefas domésticas, ouvir os longos e detalhados relatos de sua prima Camila sobre as fofocas da prefeitura e, principalmente, desviar-se das tentativas bem-intencionadas, porém sufocantes, de sua tia Marta de arrumar sua vida. Na quarta-feira, a ofensiva de Marta se materializou. Ela chegou para o almoço com um sorriso triunfante, agitando um pedaço de papel. "Boas notícias, sobrinha. Falei com o seu Afonso. Ele disse que você pode começar na segunda-feira. O salário não é grande coisa, mas é um trabalho honesto. Bom para não ficar parada, pensando besteira." Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. O cheiro de feijão cozinhando na cozinha, de repente, tornou-se enjoativo. Ela olhou para a mãe buscando apoio, mas Lúcia apenas ofereceu um sorriso fraco, um gesto que dizia: "Seja grata, não crie problemas." "Eu agradeço, tia. De verdade. Mas eu ainda estou procurando algo na minha área", Clara disse, a voz mais baixa do que pretendia. "Sua área?" Marta riu. Um som seco e sem humor. "Querida,
Sua área ficou em São Paulo. Aqui em Vale das Flores, as pessoas precisam de telhados que não gotejem, não de projetos cheios de vidro e concreto. Às vezes a gente precisa descer do salto. Camila também não começou no topo, não é, filha? Camila, que até então lixava as unhas com desinteresse, ergueu os olhos. É verdade, prima. A gente começa de baixo. E o importante é ter quem te indique, fazer contatos. O seu Afonso é muito influente aqui. O resto do almoço passou em um borrão. Clara comia mecanicamente, sentindo o peso do olhar de pena de sua família sobre ela. Eles não eram maus, ela sabia. Apenas não conseguiam entender ou talvez não quisessem que para ela aceitar aquele emprego seria como assinar sua própria sentença de morte profissional. Seria admitir que eles estavam certos o tempo todo. Na sexta-feira, ela já havia perdido quase toda a esperança. A vaga misteriosa provavelmente já havia sido preenchida. Talvez fosse um anúncio falso. Sua mente criava 1000 cenários, todos eles terminando com ela atrás do balcão da loja de tecidos, medindo metros de chita para as costureiras da cidade. Foi nesse estado de resignação que ela abriu o notebook pela última vez naquele dia. E então, ela viu um e-mail novo. O remetente era apenas R. Monteiro. O assunto: convite para entrevista. Projeto de revitalização. Seu coração deu um salto tão violento que ela levou a mão ao peito. Com os dedos trêmulos, ela clicou. A mensagem era curta e direta. Prezada Clara, recebemos seu portfólio e gostaríamos de convidá-la para uma conversa sobre o projeto. Sua visão nos interessou. A entrevista será amanhã, sábado, às 10 horas. O endereço é a entrada da antiga Fazenda das Sombras, na Estrada Velha. Por favor, confirme sua presença. Atenciosamente, Rafael Monteiro. A Fazenda das Sombras. Clara franziu a testa. O lugar era quase uma lenda na cidade. Uma propriedade enorme, abandonada há décadas, pertencente a uma família rica que se mudara para a Europa. As crianças contavam histórias de que era mal assombrada. Era um lugar de ruínas e memórias. E alguém queria revitalizá-lo. Uma onda de adrenalina e nervosismo percorreu seu corpo. Ela respirou fundo e escreveu a confirmação. Naquela noite, ela mal dormiu, mas pela primeira vez em semanas, não foi por ansiedade ou tristeza. Foi pela excitação de uma possibilidade. Enquanto o resto da casa dormia, Clara estava acordada, revisando seus projetos, imaginando o que poderia fazer com um lugar cheio de história. A chuva que caía lá fora parecia lavar a poeira de seus sonhos. O sábado amanheceu com um sol tímido que lutava para romper as nuvens cinzentas. Clara pegou emprestado o carro da mãe. Sentindo-se uma adolescente novamente, vestiu sua melhor roupa profissional, uma calça de alfaiataria e uma blusa de seda, que pareciam um pouco formais demais para a ocasião. Mas ela precisava da armadura que aquelas roupas lhe proporcionavam. Enquanto dirigia pela estrada de terra batida que levava à fazenda, a ansiedade se misturava a uma curiosidade crescente. O portão de ferro forjado, enferrujado e imponente estava entreaberto. Ao lado, um homem estava encostado em uma picape robusta e coberta de lama. Ele usava calças jeans gastas, uma camisa de flanela e botas sujas de barro. Seu cabelo estava um pouco despenteado pelo vento e ele tinha uma barba por fazer de alguns dias. Clara presumiu que fosse um capataz ou um funcionário esperando para levá-la até o local da entrevista. Ela estacionou o Uno e desceu, ajeitando a bolsa no ombro. Bom dia, eu sou a Clara. Tenho uma entrevista marcada com o Sr. Rafael Monteiro. O homem a olhou de cima a baixo, um brilho de interesse em seus olhos castanhos. Sei quem você é. Chegou na hora. Sua voz era calma e grave. Pode me seguir. Ele não a convidou para entrar na picape. Simplesmente começou a caminhar por uma alameda de árvores centenárias, que levava à casa principal. Clara o seguiu, um pouco desconcertada, sentindo seus sapatos de salto afundarem levemente na terra úmida. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos seus passos e pelo canto distante dos pássaros. A grandiosidade do lugar era de tirar o fôlego. A casa principal, embora em estado de abandono, ainda mantinha uma elegância decadente, com suas colunas imponentes e janelas altas e empoeiradas. A era cobria parte das paredes, como se a natureza estivesse tentando reclamar o que era seu. É impressionante, não é? Disse o homem, parando de repente e se virando para ela. É mais do que isso, respondeu Clara.
seus olhos de arquiteta analisando cada detalhe. A estrutura é sólida. A simetria, a forma como foi construída para aproveitar a luz natural. É um crime deixar um lugar como este morrer. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Foi exatamente o que eu pensei. Então, me diga, senhorita arquiteta de São Paulo, o que você vê aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Não era uma pergunta de entrevista padrão. Era um desafio. Clara olhou ao redor, não vendo apenas ruínas, mas potencial. Eu vejo um diálogo, começou ela, sentindo a paixão pela sua profissão voltar com força total. Eu vejo a possibilidade de restaurar a fachada, de honrar a história que essas paredes contêm. Mas por dentro, eu vejo espaços abertos, vidro, aço cortem, uma intervenção moderna que não apaga o passado, mas conversa com ele. Eu usaria a madeira original das vigas caídas para criar móveis. Abriria essas janelas para que a luz inunde os cômodos. Eu integraria a paisagem lá fora com o interior, para que a fazenda não seja apenas um prédio, mas uma experiência. Ela falou por vários minutos, gesticulando, apontando, a empolgação tornando sua voz firme e clara. Quando terminou, estava sem fôlego. O homem a observava com uma intensidade que a fez corar. Sua visão é exatamente o que eu procurava, disse ele finalmente. Você não quer apenas reformar. Você quer dar uma alma nova a este lugar. Obrigada. Fico feliz que o Sr. Monteiro pense assim. Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sou Rafael Monteiro, disse ele, estendendo a mão suja de terra para ela. Clara ficou paralisada por um segundo, o cérebro tentando processar a informação. Aquele homem de aparência simples, rústica, era o misterioso investidor. Ela apertou sua mão, sentindo a firmeza e o calor de seu aperto. Você, ela gaguejou. Eu pensei que eu seria um velho de terno e gravata. Ele completou com um sorriso divertido. Prefiro gastar meu dinheiro em projetos do que em roupas e gosto de sujar as mãos. O trabalho é seu, Clara, se você o quiser. Naquele momento, sob o sol que finalmente vencera as nuvens, em frente a uma mansão em ruínas que continha a promessa de um futuro brilhante, Clara sentiu como se estivesse, pela primeira vez em muito tempo, exatamente onde deveria estar. Clara dirigiu de volta para casa com o som do rádio desligado, preferindo o zumbido do motor do Uno a qualquer melodia. Sua mente estava a 1000 por hora, repassando cada momento daquela manhã. A mão de Rafael, firme e calejada, apertando a sua. O brilho em seus olhos quando ela descreveu sua visão para a fazenda. A oferta de emprego, direta e cheia de confiança. Uma risada escapou de seus lábios. Um som genuíno de pura e incrédula alegria. Pela primeira vez em meses, o futuro não parecia um abismo escuro, mas sim uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Ao estacionar em frente à casa, a euforia deu lugar a uma pontada de nervosismo. Ela sabia o que a esperava lá dentro. Abriu a porta e o cheiro de bolo de fubá recém-assado a atingiu, um aroma que normalmente traria conforto, mas que hoje parecia o prelúdio de um interrogatório. Na sala, sentadas no sofá, estavam sua mãe, tia Marta e Camila, uma espécie de tribunal familiar informal. E então? Perguntou Marta, sem rodeios, o tom indicando que ela já esperava uma história de fracasso. Era algum golpe? Perdeu seu tempo? Clara respirou fundo, endireitando os ombros. A armadura de sua roupa profissional ainda a ajudava a se sentir mais forte. Não foi perda de tempo. Na verdade, foi ótimo. Eu consegui o trabalho. Um silêncio momentâneo pairou na sala. Lúcia, sua mãe, foi a primeira a reagir com um sorriso hesitante. Sério, filha? Que bom, e como é? É um escritório? Não exatamente, disse Clara, tentando controlar a empolgação em sua voz. É para o projeto de revitalização da Fazenda das Sombras. Aquele lugar caindo aos pedaços? Camila zombou, olhando para as unhas perfeitamente pintadas. Vai fazer o que lá? Espantar fantasma? Vou liderar o projeto de arquitetura, Clara respondeu, a voz firme, ignorando a provocação. Marta estreitou os olhos. Liderar sozinha? E quem é esse tal Monteiro que te contratou? É de família conhecida? Tem empresa registrada? Clara sentiu a defensiva subir por sua espinha. O nome dele é Rafael Monteiro. E sim, ele é o dono do projeto. Eu o conheci hoje.
Ah, então você aceitou um trabalho de um completo estranho, num lugar abandonado, sem nem saber de onde ele veio? O tom de Marta era uma mistura de escárnio e falsa preocupação. Minha filha, que ingenuidade. E o salário? Ele te ofereceu um contrato, carteira assinada? Ou é só palavra? Cada pergunta era uma agulha, perfurando a bolha de felicidade de Clara. Eram as mesmas preocupações que, se ela fosse honesta consigo mesma, teriam surgido em sua mente se não estivesse tão encantada com o projeto. Nós vamos acertar os detalhes do contrato na segunda-feira, ela disse, omitindo que a oferta havia sido verbal. E ele me pareceu muito profissional e sério. Profissional? Marta riu. Como ele estava vestido, terno importado, carro de luxo? Clara hesitou. Ele estava confortável. Usava jeans e uma camisa xadrez. O olhar que Marta e Camila trocaram foi fulminante. Dizia tudo. Nós te avisamos. Ela caiu no conto de um aventureiro qualquer. Clara, pelo amor de Deus, disse Marta, levantando-se. Você recusa um emprego certo na loja do seu Afonso, um homem respeitado na cidade, para se meter a trabalhar para um Zé Ninguém de bota suja no meio do mato? Você perdeu o juízo? Ele não é um Zé Ninguém. Clara explodiu, sua voz finalmente se quebrando. Vocês não sabem nada sobre ele ou sobre o projeto. Vocês ao menos podem tentar ficar felizes por mim, uma única vez. Sem esperar resposta, ela subiu as escadas correndo, as lágrimas de frustração queimando seus olhos. Trancou-se no quarto, o bolo de fubá agora com um cheiro enjoativo em suas narinas. A alegria de horas atrás parecia um sonho distante. Ela se jogou na cama, o peso da descrença de sua família esmagando-a. Talvez elas estivessem certas. Talvez ela fosse apenas uma tola sonhadora. Foi então que seu celular vibrou. Uma notificação de e-mail. O remetente era R. Monteiro. Com o coração na mão, ela abriu. Era um documento em PDF. Proposta de contrato de prestação de serviços. Clara Medeiros. E abaixo uma mensagem curta. Clara, segue a minuta do nosso acordo como prometido. Os valores são uma base inicial. Podemos discutir na segunda. Mal posso esperar para começarmos a transformar poeira em potencial. Bom fim de semana, Rafael. Ela abriu o arquivo. O salário proposto era o triplo do que ela ganhava em São Paulo. Seus olhos se arregalaram. Não era um sonho. Era real. E naquele momento, as vozes de sua tia e de sua prima na sua cabeça se tornaram apenas um ruído insignificante. A segunda-feira chegou com a promessa de um novo começo. Clara acordou antes do despertador. Uma energia que ela não sentia há muito tempo pulsando em suas veias. Ignorou os olhares de desconfiança na mesa do café da manhã e saiu com uma confiança renovada. O contrato assinado digitalmente estava salvo em seu e-mail, um talismã contra qualquer dúvida. Ao chegar na fazenda, o portão já estava aberto. A picape de Rafael estava estacionada perto da casa principal, e ele estava agachado ao lado de uma parede, examinando os tijolos antigos. Ao ouvi-la se aproximar, ele se levantou e sorriu. Hoje, ele usava uma camiseta simples e jeans, e havia um lápis de carpinteiro atrás de sua orelha. Bom dia, arquiteta. Pronta para sujar as mãos? Nasci pronta, ela respondeu sorrindo de volta. Rafael a levou para dentro, para uma das salas menos danificadas do térreo. No centro, havia uma grande prancha de madeira equilibrada sobre 2 cavaletes, servindo como uma mesa improvisada. Sobre ela, um notebook, alguns rolos de papel e 2 garrafas de água. Nosso quartel-general, ele anunciou. Não é exatamente um escritório de design na Faria Lima, mas o café é por minha conta. Ele apontou para uma garrafa térmica e 2 canecas. Clara riu. É perfeito. Ótimo, porque temos nosso primeiro grande problema, disse ele, seu tom ficando sério. Ele desenrolou um dos papéis sobre a mesa. Era uma cópia de uma planta antiga, manchada de umidade e com partes ilegíveis. Estas são as plantas originais que consegui no cartório da cidade. São de 1890. Infelizmente, um vazamento no arquivo as danificou. Muitas medidas e detalhes estruturais se perderam. Clara se inclinou sobre o papel, seus dedos traçando as linhas desbotadas. Sem as medidas exatas, não posso começar os desenhos no computador. E sem os desenhos, não conseguimos os alvarás para a reforma. Exato, disse Rafael cruzando os braços. Temos 2 opções.
Contratar uma equipe de topografia cara e esperar semanas pelo resultado, ou ele a olhou com um brilho desafiador nos olhos. Clara entendeu na hora. Ou nós mesmos medimos tudo. O sorriso de Rafael se alargou. Eu sabia que tinha contratado a pessoa certa. O resto do dia foi um mergulho profundo na poeira e na história. Armados com trenas, blocos de anotações e lanternas, eles se moveram cômodo por cômodo, do porão úmido ao sótão cheio de teias de aranha. Foi um trabalho árduo e meticuloso. Clara ditava as medidas, e Rafael as anotava em um esboço que ele fazia à mão livre. Eles trabalhavam em uma sincronia surpreendente, um entendendo o que o outro precisava antes mesmo que fosse dito. Em meio ao trabalho, eles conversavam. Clara descobriu que a família de Rafael era do mercado financeiro, mas que ele sempre se sentira um peixe fora d'água. Ele vendeu sua parte na empresa do pai para investir em projetos que tivessem uma alma, como ele dizia. A fazenda era o primeiro e mais importante deles. Meus consultores acham que estou louco, ele confessou, enquanto segurava a ponta de uma trena no alto de uma parede. Dizem que o retorno sobre o investimento é muito arriscado, mas eles só veem números. Eles não veem isso. Ele gesticulou para o salão principal, onde um feixe de sol entrava por uma janela quebrada, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Eu vejo, disse Clara, a voz suave. Eu vejo exatamente o que você vê. No final da tarde, estavam exaustos, sujos de poeira da cabeça aos pés, mas com um caderno cheio de anotações e um sentimento de realização. Sentaram-se nos degraus da varanda, observando o sol começar a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Obrigado por hoje, Clara, disse Rafael olhando para ela. Eu não conseguiria fazer isso sem você. É o meu trabalho, ela respondeu, mas seu coração acelerou com a sinceridade na voz dele. Não, é mais do que isso, ele insistiu. Você acredita neste lugar tanto quanto eu. Naquele silêncio confortável que se seguiu, enquanto o dia se transformava em noite, Clara percebeu que não estava apenas construindo um projeto, estava construindo uma conexão. E isso era muito mais valioso do que qualquer salário ou aprovação familiar. Nos dias seguintes, a Fazenda das Sombras tornou-se o universo de Clara. As manhãs eram dedicadas ao trabalho de campo, inspecionando vigas, analisando a integridade das fundações e descobrindo detalhes arquitetônicos escondidos sob camadas de poeira e tempo. As tardes e noites eram passadas em seu quarto, que ela transformara em um estúdio improvisado. O barulho das conversas na sala de estar era abafado pelo som de sua música, nos fones de ouvido e pela sua concentração absoluta. Com as medidas que ela e Rafael haviam tirado, Clara começou a dar vida ao projeto no mundo digital. As linhas no papel se transformaram em paredes tridimensionais na tela de seu notebook. Ela não estava apenas reconstruindo, estava reimaginando. A fachada histórica foi meticulosamente recriada em todos os seus detalhes, mas os interiores ganharam vida com um design contemporâneo e funcional. Ela projetou um pátio interno com um teto de vidro retrátil, transformou o antigo celeiro em um estúdio de arte com pé direito duplo e integrou painéis solares de forma tão sutil no telhado que eram quase invisíveis. A cada noite, ela ia dormir exausta, mas com a alma vibrando de propósito. Na quinta-feira, ela chamou Rafael para ver os primeiros esboços. Ele se inclinou sobre o notebook na mesa improvisada, seus ombros quase tocando os dela. Clara podia sentir o calor de sua presença e o cheiro suave de terra e café que ele sempre carregava consigo. Ela navegou pelo modelo 3D, explicando suas escolhas, a voz cheia de uma paixão que ela pensava ter perdido. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para a tela. Clara sentiu um nó de nervosismo se formar em seu estômago. E se ele odiasse? E se a visão dela fosse diferente da dele? Clara, ele disse finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Ele se virou para olhá-la, e a intensidade em seus olhos a fez prender a respiração. É melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Você não só entendeu o que eu queria, você sentiu. O alívio que a inundou foi tão forte que ela se sentiu tonta. Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Fico feliz que tenha gostado. É só o começo, claro. Ainda temos que... Eu sei.
Ele a interrompeu sem desviar o olhar. Mas o coração do projeto já está aqui. Está na sua tela. Aquele momento criou uma nova camada de intimidade entre eles. O trabalho continuou, mas as conversas se tornaram mais profundas. Durante o almoço, geralmente sanduíches simples que comiam nos degraus da varanda, eles falavam sobre suas vidas. Clara falou sobre a pressão de ser a primeira da família a ter um diploma universitário e o peso da expectativa que isso gerava. Rafael, por sua vez, confessou como se sentia um impostor no mundo corporativo de sua família, onde os lucros eram sempre mais importantes que as pessoas. Meu pai nunca entendeu por que eu quis deixar tudo para trás para brincar na lama, disse ele, com um sorriso melancólico. Ele acha que estou desperdiçando o meu potencial. Minha tia acha a mesma coisa sobre mim, Clara respondeu, sentindo uma conexão profunda com a história dele. Só que, na versão dela, eu deveria estar vendendo tecidos. Eles riram juntos, um som que ecoou pelo pátio silencioso da fazenda. Naquele momento, eles não eram apenas chefe e funcionária. Eram duas almas que, apesar de virem de mundos completamente diferentes, compartilhavam a mesma luta, a busca por um caminho que fosse autenticamente seu, mesmo que ninguém mais o entendesse. A atração entre eles crescia a cada dia, não em gestos óbvios, mas nos olhares prolongados, na forma como encontravam desculpas para trabalhar lado a lado e no silêncio confortável que preenchia os espaços entre as palavras. A sexta-feira chegou, marcando o fim de uma semana incrivelmente produtiva. Eles haviam finalizado o levantamento estrutural e Clara já tinha a base de todo o projeto digital pronta para ser detalhada. O dia foi longo, e quando terminaram o céu já estava tingido de tons de roxo. Você parece exausta, disse Rafael, enquanto guardavam os equipamentos. E o Uno da sua mãe não estava fazendo um barulho estranho hoje de manhã? Clara suspirou. Estava. Ela o deixou no mecânico esta tarde. Eu ia chamar um táxi. De jeito nenhum. Eu te levo. Está no meu caminho. Ele insistiu, com uma gentileza que não aceitava recusas. Obrigada, Rafael, isso ajuda muito. Ela o seguiu para fora, esperando ver a picape de sempre. Em vez disso, estacionado sob a sombra de uma figueira, estava um carro que parecia ter saído de uma revista de luxo. Era uma Land Rover preta, imponente e polida, brilhando sob a luz do entardecer. O contraste com o ambiente rústico da fazenda era gritante. Clara parou surpresa. Uau! Essa não é a sua caminhonete. Rafael sorriu, um pouco sem graça. Ah, essa... Tive uma reunião com uns investidores na cidade vizinha hoje cedo, e a picape não é exatamente diplomática. Este é o meu carro de gente séria. Clara riu enquanto ele abria a porta do passageiro para ela. O interior cheirava a couro novo e tecnologia. A viagem para a cidade foi silenciosa e confortável. A música baixa que tocava no rádio e o ronronar suave do motor criaram uma bolha de tranquilidade ao redor deles. Ao virarem na rua de Clara, ela viu a cena que tanto conhecia. Sua mãe, tia Marta e Camila estavam sentadas na varanda, tomando café, como faziam quase todo fim de tarde. Era o seu ritual de fofocas e julgamentos. Clara sentiu o estômago apertar. Rafael estacionou o carro enorme e silencioso em frente ao portão. Por um instante, as três mulheres na varanda não reagiram, provavelmente pensando que era alguém que havia errado o endereço. Então, a porta do passageiro se abriu e Clara saiu. O efeito foi imediato e sísmico. As xícaras de café pararam a meio caminho da boca. Os olhos se arregalaram. As conversas morreram. Tia Marta, que estava no meio de uma frase, ficou com a boca aberta, um queixo caído de pura incredulidade. Camila parecia ter visto uma miragem, seus olhos passando de Clara para o carro e para a figura do motorista que agora descia do veículo. Rafael contornou o carro para se despedir. Ele estava, como sempre, de jeans e uma camiseta simples, mas ao lado daquele carro sua simplicidade ganhava um ar de poder despretensioso. Obrigada pela carona, Rafael. Tenha um bom fim de semana, disse Clara, tentando manter a voz calma, embora sentisse uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Você também, Clara. Descanse. Você merece. Ele respondeu com um sorriso caloroso, alheio ou indiferente ao trio que os observava como se fossem estátuas. Ele acenou educadamente na direção da varanda, entrou no carro e partiu,
o motor potente soando como um trovão suave na rua silenciosa. Clara se virou e caminhou lentamente em direção à sua casa. O silêncio na varanda era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Os risos, as alfinetadas, os olhares de pena, tudo havia desaparecido. No lugar, havia apenas um choque absoluto e estupefato. Ao subir os degraus da varanda, ela passou por sua tia e sua prima sem dizer uma palavra, encontrando o olhar chocado de sua mãe. Pela primeira vez desde que chegara com suas malas, Clara não se sentia como a sobrinha fracassada ou a filha que precisava de ajuda. Ela se sentia no controle. A família tinha rido quando ela chegou. Agora ninguém estava rindo. O som do motor da Land Rover desapareceu na rua, mas o silêncio que deixou para trás era ensurdecedor. Por um longo momento, as 3 mulheres na varanda permaneceram congeladas, como se Clara tivesse invocado um feitiço. Foi Marta, previsivelmente, quem quebrou o encanto. Sua voz um guincho agudo de incredulidade. Quem era aquele homem, Clara? Que carro era aquele? Camila, por sua vez, estava pálida, os olhos fixos na rua vazia como se ainda pudesse ver o brilho do carro. Isso deve custar mais que esta casa, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Clara subiu o último degrau da varanda, sentindo-se estranhamente calma. A humilhação e a raiva que sentira por tanto tempo haviam se dissipado, substituídas por uma clareza serena. Ela olhou para a tia, depois para a prima e finalmente para a mãe, cujo rosto era uma máscara de confusão e espanto. Aquele era Rafael Monteiro, disse Clara, a voz nivelada. Meu chefe, o dono do projeto da fazenda. Mas você disse que ele usava jeans e bota suja, gaguejou Marta, como se tentasse encaixar 2 peças de um quebra-cabeça que não combinavam. E ele usa. Hoje ele teve uma reunião com investidores, explicou Clara, sem a necessidade de se defender. Ela pegou uma xícara vazia e se serviu do café que ainda estava morno na garrafa. O gesto era casual, mas o poder que ele continha era imenso. Ela não estava mais pedindo um lugar à mesa, estava tomando o seu. Homem rico assim não se mistura com a gente do nada, Clara. Marta continuou, a desconfiança substituindo o choque. Era sua última linha de defesa. Tome cuidado. Esses homens são cheios de manias, de segundas intenções. Clara tomou um gole de café. O sabor amargo parecia doce em sua boca. A única intenção que ele mostrou até agora foi a de reconhecer e pagar pelo meu talento, tia. Algo que, com todo respeito, ninguém nesta varanda fez desde que cheguei. O golpe foi direto e certeiro. Camila se encolheu. Marta abriu a boca para responder, mas pela primeira vez em anos as palavras não vieram. Foi Lúcia, sua mãe, quem finalmente falou, a voz trêmula. Ele te trata bem, filha? Clara olhou para a mãe e seu coração amoleceu. Em meio ao orgulho e à frustração, ela viu o medo genuíno nos olhos de Lúcia. Ele me trata com mais respeito do que qualquer pessoa para quem já trabalhei, mãe. Ele acredita no meu trabalho. Na semana seguinte, a dinâmica na casa mudou completamente. Marta parou de mencionar o emprego na loja de tecidos. Camila ficou estranhamente silenciosa, evitando o olhar de Clara. Os comentários sarcásticos foram substituídos por um silêncio curioso e respeitoso. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas entendiam o símbolo de poder que haviam visto estacionado em sua porta. Enquanto isso, na fazenda, o trabalho se intensificava e a conexão entre Clara e Rafael se aprofundava. Em uma noite, trabalhando até tarde para finalizar as plantas para a aprovação da prefeitura, eles decidiram pedir uma pizza, comendo-a sentados no chão da sala, que um dia seria a biblioteca principal. Sabe, eu nunca contei isso a ninguém, disse Rafael, olhando para o teto alto e escuro. Mas quando comprei este lugar, tive uma noite de pânico total. Pensei que tinha cometido o maior erro da minha vida, que meu pai estava certo e eu era só um sonhador irresponsável. E o que te fez mudar de ideia? Perguntou Clara, a voz suave na penumbra. Ele se virou para ela, o brilho da tela do notebook iluminando seus olhos. Você. Quando vi a paixão nos seus olhos no primeiro dia, quando você descreveu sua visão, naquele momento eu soube que não estava louco, porque você via a mesma coisa que eu. Ele fez uma pausa e o ar entre eles ficou denso. Clara, este projeto era apenas sobre tijolos e madeira para mim. Mas desde que você chegou,
Ele ganhou uma alma. Acho que não é só pelo projeto que eu me sinto assim. O coração de Clara batia forte contra suas costelas. Tudo o que ela sentira nas últimas semanas, a admiração, o companheirismo, a atração inegável, veio à tona. Ela não precisava de palavras para responder. Apenas se inclinou para a frente e ele fez o mesmo. No meio das ruínas de um passado esquecido, sob a promessa de um futuro brilhante, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave e hesitante no início. Depois se aprofundou, carregado de todo o entendimento tácito e da esperança compartilhada. Não era apenas um beijo. Era a fundação de algo novo que eles estavam construindo juntos. 3 meses se passaram em um piscar de olhos. A Fazenda das Sombras não era mais um esqueleto abandonado. Andaimes cobriam a fachada, o som de ferramentas ecoava pelo vale e a casa principal já tinha um telhado novo e janelas restauradas. A primeira fase do projeto estava quase completa e Rafael decidiu realizar um pequeno evento para que a imprensa local e alguns potenciais parceiros comerciais para apresentar o futuro da propriedade. Um hotel boutique de luxo com um centro cultural. Ele insistiu que a família de Clara fosse convidada de honra. Eles precisam ver o que você construiu, disse ele, segurando a mão dela. No dia do evento, o sol brilhava em um céu sem nuvens. Clara, vestindo um elegante vestido e botas de salto baixo, mais adequadas para andar pelo terreno, supervisionava os últimos detalhes. Quando o carro de sua mãe parou, ela foi recebê-los. A reação de sua família foi de completo assombro. Marta, Camila e Lúcia saíram do carro e simplesmente pararam, olhando para a imponência da casa restaurada. A pintura fresca, os jardins sendo limpos, a atividade organizada dos trabalhadores, era real, era grandioso. Clara, Lúcia sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Você fez isso. Nós fizemos, corrigiu Clara sorrindo. Camila olhava ao redor, seu ar de superioridade completamente desmantelado, substituído por uma admiração relutante. É incrível, prima. De verdade. Até mesmo Marta parecia sem palavras. Ela olhou para a sobrinha, não mais como a menina sonhadora que havia fracassado, mas como uma mulher poderosa e realizada. Eu sempre soube que você era teimosa o suficiente para conseguir o que queria, disse ela, em uma tentativa desajeitada de transformar suas críticas passadas em um elogio. Clara apenas sorriu e aceitou o ramo de oliveira. Rafael se aproximou, passando o braço pela cintura de Clara de uma forma natural e protetora. Ele cumprimentou a família dela com um calor genuíno, tratando-as com uma cortesia que as deixou visivelmente desarmadas. Mais tarde, em um breve discurso para os convidados no grande salão, com as novas vigas de madeira expostas acima deles, Rafael começou a falar sobre o projeto. Ele falou sobre a história, sobre o investimento, sobre o futuro. Mas nada disso seria possível, ele disse, sua voz ressoando pelo espaço, sem a visão, o talento e a alma de uma pessoa. Este projeto tinha potencial, mas foi a nossa arquiteta-chefe, Clara Medeiros, que o transformou em realidade. Ele se virou para Clara, que estava ao lado do pequeno palco, e estendeu a mão para ela. Todos os olhos se voltaram para ela. Os flashes das câmeras dos jornalistas locais dispararam. Mais do que minha parceira profissional, continuou Rafael, segurando a mão dela firmemente, o olhar fixo no dela. Clara se tornou a parceira da minha vida. Juntos, não estamos apenas restaurando uma fazenda. Estamos construindo nosso futuro. Um aplauso caloroso encheu o salão. No meio da multidão, Clara viu sua mãe chorando abertamente, mas desta vez eram lágrimas de puro orgulho. Viu sua tia assentindo lentamente, um raro sorriso de aceitação em seu rosto. Viu sua prima olhando para ela com um novo tipo de respeito. Naquele momento tudo fez sentido. A volta humilhante, as malas na rodoviária, as noites de dúvida, as palavras cruéis. Tudo havia sido parte da jornada que a levara até ali. Ela não precisava mais da aprovação deles, mas recebê-la no final era uma doce conclusão. Quando os aplausos diminuíram, Clara olhou para Rafael, que sorria para ela. Depois, seu olhar se voltou para as grandes janelas, para a terra que se estendia sob o sol. A família que a viu chegar com malas de fracasso agora testemunhava seu triunfo.
Não por causa do carro do milionário que parou em sua porta, mas por causa da mulher que ela se tornou, que aprendeu que o maior projeto que se pode construir é a própria vida.